Olá, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Pamela Costa. Quero lembrá-los que esta é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Essa semana foi instituída por uma lei no ano passado, com o objetivo de abrir debates e mobilizar a sociedade para que se torne cada vez mais inclusiva. Quero me referir a duas situações. A primeira, essa semana uma pessoa me encontrou e fez o seguinte comentário: Pamela, eu fiz um amigo surdinho. Aí eu disse, então tira o rótulo. Ela disse, qual rótulo? Eu falei, o rótulo surdinho. Agora, fala de novo a frase, sem o rótulo. Aí a pessoa falou, eu fiz um amigo. Eu falei, é isso aí. Então, cada vez que nós utilizamos um rótulo em relação a uma pessoa, nós perdemos de conhecer, conviver e aprender com a totalidade do ser humano. Outra situação que eu quero me referir é que há algum tempo atrás eu estava num grupo de conversa e em um determinado momento surgiu a reflexão em relação a termos utilizados em relação a pessoas com deficiência. Algumas pessoas comentaram comigo, mencionaram de um mal-estar no momento de utilizar alguns termos em relação às pessoas com deficiência, né? E me referiram sobre esses termos. Uma pessoa com mais idade falou sobre o termo mongoloide. Outra pessoa utilizou o termo retardado, né? Então, para vocês verem que esses termos, eles são tão desapropriados que chegam a gerar um mal-estar na pessoa ao falar, né? Então, esses termos que causam esse mal-estar, eles são inapropriados, porque rotulam as pessoas com deficiência, e esses termos, eles foram aprendidos ao longo de um processo histórico-cultural. Então, a minha contribuição nessa semana para a desestigmatização, né, para retirar o estigma, a marca, a cicatriz, né, deixada por rótulos ao longo desse processo histórico-cultural, em relação a terminologias mais apropriadas para utilizarmos em relação às pessoas com deficiência. O termo retardado, ele deve ser substituído pelo termo a pessoa com uma deficiência intelectual. O termo mongoloide, substituído pelo termo a pessoa com síndrome de Down. Tinha um termo muito utilizado alguns anos atrás, que eu lembro ainda da minha infância, muitas vezes eu ouvi pessoas se referindo a pessoas com deficiência física com esse termo, utilizavam o termo aleijado, né, ou a pessoa defeituosa. O apropriado, o adequado, é a pessoa com uma deficiência física. Antes era utilizado o termo a criança excepcional. Nós sabemos hoje que o apropriado é falarmos a criança com uma deficiência intelectual. Pois quando usamos o termo excepcional, o excepcional, ele é assim, tem um significado assim, fora do comum, né, o excepcional. Então, pelo contrário, né, as crianças com uma deficiência intelectual, com as suas diferenças, têm a contribuir com uma sociedade cada vez mais inclusiva. Então, o termo mais apropriado é esse, a pessoa ou a criança com uma deficiência intelectual. Antes era muito utilizado o termo ceguinho, né? Sabemos que o adequado hoje não, o adequado para sempre seria, né, a pessoa com uma deficiência visual. O surdinho, o termo desapropriado anteriormente, é substituído pelo termo a pessoa com uma deficiência auditiva. Vamos ver.
era muito utilizado o termo, anteriormente, o termo em relação à classe de aula, era falado a classe de aula normal, né? Sabemos que o adequado é falarmos uma sala de aula comum, que acolhe as diferenças e que cresce e constrói o conhecimento através das diversidades. Antes era muito utilizado o termo necessidades educativas especiais. Hoje esse termo é substituído pelo termo necessidades educacionais especiais, porque a palavra educativo remete a como se fosse a falta de educação. Não, né? Então a gente hoje fala as necessidades educacionais especiais, tá? Então, assim, esses são alguns termos, né? Existem mais termos que precisam serem substituídos por uma terminologia mais adequada, mas é assim, aos poucos, vai se construindo essa sociedade mais inclusiva, né? Então, quero dizer para vocês que somos todos iguais, porque somos todos seres humanos, mas que cada um de nós é insubstituível e único porque temos as nossas diferenças, né? Porque somos diferentes, tá? Então, a minha contribuição é essa para essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Um abraço fraterno, até mais.